Eu tô engajado em todas as histórias que você tá contando aqui. Eu fico pensando, quais são os pontos essenciais para que uma história se conecte com as pessoas? Porque deve ter uma base, né? Tem uma estrutura, né? É a mesma, por isso que eu gosto de estudar hoje roteiros de filmes. E por um lado é muito bom, por um lado é ruim, porque às vezes eu entendo tanto do roteiro que eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu falo, vai acontecer isso aqui agora. Ó, e às vezes eu acerto até o que vai falar isso aqui agora. Porque existe um padrão. Sim. E esse padrão, ele é feito... Se vocês assistirem alguns documentários de alguns filmes sendo produzidos, vocês vão ver que eles trabalham com post-it. Porque os filmes são gravados, as cenas primeiro são gravadas, depois é feita a montagem do filme. Então, por exemplo, eles falam, será que essa cena, depois dessa cena vem essa cena? Não, melhor não. Eles ficam juntando. E isso que você precisa fazer na sua copy. Fazer essa montagem. Às vezes a pessoa quer seguir, eu vou começar a copy, eu vou falar isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Quer fazer toda a sequência. E quando você separa em blocos, que aí entra essa parte que você está perguntando da história, você pensar o seguinte, a primeira parte da história, que é o setup, né, da história, é o momento de apresentação do personagem, a apresentação do contexto, a apresentação da narrativa inicial. Então é um momento da copy onde você pode ou ir para a linha da promessa, onde você já pode falar assim, nesse vídeo eu quero explicar para você os bastidores, como você pode conseguir 1, 2, 3, 4. Ou você pode ir numa linha de antecipação. O que eu vou te mostrar agora pode ser a resposta que você procurava para você finalmente conseguir X. Vou dar um exemplo bem prático. Inglês. Pega um curso de inglês. Como aprender inglês em 8 semanas? É uma headline que é forte. Beleza? Mas, o que essa headline pode gerar na mente do público? Dúvida. Será que é possível? Será que isso é verdade? Aí eu vou colocar o seguinte, como aprender inglês em 8 semanas usando um método validado por professores de Harvard. Já deu uma... Eu dei uma autoridade. Mas mesmo assim, concorda que... Tá vago. Será que dá certo em 8 semanas? Porque essa mensagem, ela tá muito focada, a estrutura dela já tá na segunda parte da história. Eu já estou na promessa. Agora vamos transformar isso numa história? Esse exercício é legal. Eu chego e falo o seguinte. O teu celular toca hoje. Do outro lado, uma pessoa falando, oi, tudo bom? Aqui é da empresa X. Nós temos uma proposta de emprego para você. A gente viu o teu currículo, a gente gostou muito. E você recebe uma proposta para ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje. O que você responderia? Sim ou não para essa proposta? Sim. A pessoa só tem um detalhe. Inglês é um pré-requisito obrigatório para você continuar com essa vaga. Já sei até o que ele tá vendendo. Essa vaga continuaria com você ou não? Aí o cara vai... E isso é importante, essa pausa dramática também, né? Porque você tem que deixar a pessoa pensar. Pode falar uma coisa? Não falar inglês tá impedindo você de ir para um próximo nível na sua carreira. Não falar inglês hoje é o que muitas vezes pode estar impedindo de levar o nível financeiro da tua família para um próximo estágio. Não falar inglês está te fazendo perder muitas oportunidades. Só que tem um problema. Hoje você trabalha 8, 10 horas por dia, final de semana você tem um monte de coisa para fazer, você não pode esperar 4 anos para aprender inglês. E agora? Você está perdendo oportunidade porque não fala inglês e não pode passar 4 anos para aprender inglês. Como é que você resolve isso? Aí entra o conflito. E aí você... Eu estabeleci o setup da história. Eu narrei uma história e eu coloquei você no centro da história. Te coloquei no centro da história. Você está no centro da história. Caraca, empreende. E eu te coloquei agora diante de um conflito. Isso é puramente um filme. Primeira cena do filme, tá lá aquela música, o personagem lá indo pra casa, você conhece a família, você conhece a escola, você conhece o ambiente. Segunda cena, ele tá lá sofrendo bullying, acontece alguma coisa aqui, tudo mais, etc, etc. E tem o ponto da virada, que é um conflito, que é aquele momento que ele dá o basta e ele fala, eu vou resolver isso. Essa do inglês é forte, né? Porque o cara fica, putz, caraca, é mesmo. Aí fala, bom, existe uma maneira que você pode falar inglês muito mais rápido. Em alguns casos, em até 8 semanas. Algumas pessoas conseguem 8 semanas, algumas pessoas 6 meses, algumas pessoas 1 ano. Mas não é você se tornar uma pessoa super ultra fluente, é você conseguir se comunicar em inglês a um ponto que você possa assumir um cargo que você tenha que se comunicar em inglês. Só que é o seguinte, a pessoa que quer 8 semanas, ela vai ter que estudar mais tempo. A pessoa que vai aprender em 6 meses, ela vai ter uma carga horária menor. Então, o primeiro ponto é você entender o seguinte. Sim, existe uma maneira para você aprender inglês sem precisar esperar 4 anos. Então, essa é uma boa notícia para você. Agora, qual é o método? É o que eu vou te explicar agora. E se esse método fizer sentido para você, eu quero te convidar a experimentar o nosso treinamento por 1 semana. Se você perceber que houve alguma melhora, você pode continuar
fazendo pagamento. Se você vê que é só mais um curso de inglês que não vai te levar a lugar nenhum, você pode cancelar. Peça uma boa proposta pra você? Pode. Beleza, então tá aí. Legal. Isso é história. Comprei. Ah, comprou, né? Agora, o cara vai começar a carta de vendas. Como aprender inglês, mesmo que você não seja, como aprender inglês sem o verbo to be, não sei o que. É promessa. A mente já tá totalmente protegida. A mente já tá totalmente bloqueada. Às vezes a pessoa compra porque ela nem viu a copy. Agora, se eu começo a colocar história, não tem... A pessoa tem que pensar nessa história. Mesmo que você não esteja procurando um emprego, mesmo que você já nem... Você para pensar com relação a isso, né? Aí tem uma outra que eu uso que é assim. A pessoa viaja de primeira classe pra Orlando. Pra chegar nos Estados Unidos e voltar a ser criança. Porque não consegue nem pedir uma água sozinho. Pesado. Como que pode? A pessoa paga 25 mil reais uma passagem pra chegar em um país e não conseguir pedir uma água. A pessoa tem dinheiro, teve sucesso profissional, mas não conseguiu resolver uma coisa básica, que é o inglês. Se você tem dinheiro e ainda não fala inglês, é porque você não usou o teu dinheiro pra aprender inglês. Porque um artista, quando ele quer aprender o idioma, ele contrata pessoas para ensinar ele a aprender e ele usa um método para que ele possa aprender. Os políticos, eles contratam pessoas para que ele possa aprender a falar inglês. Então, você não está usando o teu dinheiro para aprender a falar inglês. O problema é que você vai comprar um curso de R$97 na internet para você passar 4 horas estudando sozinho inglês? Não, você vai contratar um programa premium para você aprender a falar inglês. Então, se você tem dinheiro, pode investir e não fala inglês, é por opção sua. Porque o nosso método pode te ajudar, porque a gente entrega um professor particular, um método, um sistema, e etc. Isso aqui é confronto direto. É uma outra linha de copy. É que tem muitas, né? Aqui a gente vai até meia-noite falando de... Não, mas é legal Cara. que dá pra pegar uma base por trás, que é tipo... Sim. Se você, então, é um personagem... É isso aí. não consegue falar inglês com conflito. Exato. Mas não sei o que, eu vou te apresentar um método que você pode falar inglês, a Vamos transformação. colocar esse checklist, vai, pra galera Bora, gostar. que ele falou de um checklist que ele vai colocar aqui praticamente pra você anotar aí e colocar em prática hoje mesmo. Já pensou se tem alguém anotando tudo e colocando nos comentários, né? Nossa, vai ser incrível, Esse cara. vai ganhar muitos likes. Nossa. Vai ganhar muitos likes. Inclusive né? o meu, hein? Inclusive o E meu. o meu também. Vou colocar lá. Mas se você for Bora. pegar, a parte 1 é a descrição do cenário. O que é o cenário? Tempo, os personagens, sentimentos. Eu tenho uma cópia que eu falo o seguinte, era domingo, depois do culto eu fui jantar com a minha esposa. Enquanto ela fazia o pedido, eu olhava o meu celular e eu recebi um e-mail dizendo, amanhã é o grande dia. Era um novo produto que queria lançar no mercado, era em 2013. Olhando aquele e-mail, eu olhei pra minha esposa e disse, eu vou criar um produto digital. E ela olhou pra mim com aquela cara que as mulheres olham e diz o seguinte, como que você vai criar um produto digital e cuidar dos clientes da agência ao mesmo tempo? Falei, você tem razão, enquanto eu guardava o meu celular no bolso. Mas aquilo ficou na minha cabeça, eu decorei a cópia, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Até que um dia eu conversando com um cliente eu entendi. Aí eu vou narrando até o momento que eu crio o meu primeiro produto. Mas eu levo a pessoa até um ambiente. Ora, domingo, fui jantar com a minha esposa, eu recebi um e-mail e dizia isso. Eu levei a pessoa para um ambiente, eu descrevi os personagens, eu descrevi um conflito inicial. Esse conflito inicial, ele pode ser resolvido de cara, ou esse conflito inicial pode ser resolvido só ao final. Eu posso convidar a pessoa para a jornada. Depende do tamanho do vídeo. Porque é por isso que tem uma copy para 1 minuto, copy para 15, para 20, para 30. Depende do tempo que você tem para contar. Por isso que existe o roteiro do filme e existe o roteiro da cena. O que vai acontecer na cena e o que vai acontecer no filme e os blocos. Mas a ideia central aqui é... Você precisa definir na tua copy o quê? Primeiro, é um cenário, um contexto que você vai jogar o público dentro daquela história. Como se você... Agora tá no metaverso da vida, né? Levou a pessoa para aquele ambiente. Ela tá lá naquele ambiente ouvindo a tua história. Você vai colocar um conflito de cara. Só que o que é legal do conflito? Quando você coloca a pessoa dentro da história junto com você, é como se você fala o seguinte, e aí, como que nós vamos resolver isso? E eu jogo para vocês, pro leitor, pro telespectador, eu falo assim, como é que nós vamos resolver isso? E a pessoa fica esperando. Ela não consegue pensar mais em nada. Que é a mesma coisa. Se eu chegar aqui e falar assim, e aí, Carol, 37 vezes 49 dividido por 20... vezes 92, em 5 segundos. Gente, não é muito. Não dá, né? Não dá. E mesmo que eu te desse 1 hora, peraí, deixa eu pegar aqui o celular e tal, mas algumas pessoas vão conseguir responder de uma maneira mais rápida. Só que quando você coloca um conflito pro público que ele não sabe a resposta, ele trava. E ele fica assim, ó. É que nem aquela cena que você fica assim, ó. O que vai acontecer agora? Nesse momento que ele trava, o que você inserir agora de informação passa direto. Você desativou a barreira mental e o que você falar agora, ele vai prestar mais atenção. Então, por exemplo, eu tenho eu uso uma headline que eu falo assim, ó. Escreva como mestre para você lucrar como gente grande. Então eu falo assim, se você escrever bem,
você vai lucrar muito mais. Agora, se a tua cópia é medíocre e o teu faturamento, você vai ficar contando moedas. Então, eu falo assim, ó, ou você escreve de uma maneira profissional pra lucrar como gente grande, ou você vai escrever como amador e ficar contando moedas. Só que essa frase é muito forte pra ser dita no começo da headline. Eu posso passar uma imagem muito dura, muito pesada, muito arrogante, petulante pra aquela pessoa. Mas eu preciso falar essa frase. Então aí eu vou pra essa construção. Eu falo assim, olha, eu não sei qual é o teu nível de copy hoje. Eu não sei se você hoje escreve uma copy em 10 minutos, se você precisa de 1 hora. Eu não sei quanto que tá a tua taxa de conversão. Eu não sei quais as técnicas que você tá utilizando. Eu não sei se tem dias que você acha que a tua copy tá melhorando, tá piorando. Eu não sei nada disso, mas uma coisa eu posso dizer com toda certeza. Na minha experiência, quanto melhor for a tua técnica, maior dinheiro você ganha. Se a tua copy for muito abaixo, você vai ficar contando moedas. Então eu te preparei para uma headline mais forte. Eu te preparei para uma mensagem um pouco mais forte. E isso que a galera erra às vezes. Porque acha que é só tiro, porrada e bomba na headline, né? Pá. Como que você faz isso mesmo que você não precisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A conversão é muito pequenininha. Hoje, o que eu mais vejo assim, tem algumas cartas de vendas que eu olho e eu pergunto, quanto que tá convertendo? Se você mudasse isso aqui, a tua taxa de conversão ia ser muito maior. Então a pessoa vai faturar muito mais com a mesma audiência. Porque você está se preocupando em converter. É a mesma coisa. Se tivesse uma plateia virtual, né? Você consegue saber ali, né? Imagina só, você tá num palco para 100 pessoas e você começa a falar. E de repente as pessoas começam a se levantar e vão embora. E no final da palestra só ficaram 3 pessoas. Nossa. Como é que você ia se sentir? Péssimo. Mas é a mesma coisa que acontece na tua carta de vendas. 100 pessoas chegam no primeiro minuto, quando chega no último minuto, 3 pessoas ficaram, 2 pessoas compraram. Então, se você não analisa, é uma métrica muito básica que você pode utilizar no Vimeo, no YouTube. Olha a taxa de retenção da tua copy. É a métrica mais importante. Porque se você não está retendo a pessoa, como que você vai converter aquela pessoa? Sim. Então, você vai levar em consideração esses elementos. Por isso que no que você perguntou, né? A estrutura é essa. Contexto, conflito e a solução. Deu a solução, só que quando você colocou a solução, a pessoa já espera que aquilo seja ouvido. Tem filmes assim que a gente tem autores que a gente não sabe, né? Será que esse personagem vai morrer? Sim. Tipo um Tarantino. É. Aí ele vai matar, né, a pessoa? Provavelmente, mas você fica confuso. Você fica esperando. Você não sabe como. Pois é. Mas provavelmente vai ter sangue com ele. Sim. Mas não tem filmes que você fala assim, esse personagem não vai morrer. É. Então ele tá numa situação que você fala, bom, eu não sei o que vai acontecer, mas ele vai conseguir escapar daí. É tipo da Marvel. Os heróis. Você sabe que eles vão escapar, sobreviver. né? Até Guerra Infinita, que você fala, tipo, ixi. É verdade, bom exemplo. Mas geralmente você tá sempre confiante que no final ele vai sobreviver. E se morrer, eu falo assim, não morreu de verdade. Ele tá vai fingindo voltar. alguma coisa assim. É no próximo filme. É ele no volta. próximo. Mas se você... Breaking Bad, por exemplo, eu achei que o Walter não ia morrer. É? Fiquei bem Nossa, agora chateada. você deu um spoiler Mas, pesado, né? Mas quem não assistiu Breaking Bad, É pô? verdade. Tem muitos anos. Já deu tempo, né? Já